Bom, então vou gravar uma videoaula a pedido dos meus queridos aluninhos sobre modelos empíricos, né? Como é que vocês vão usar o código que eu deixei para vocês aí no SIGA. Lembrando que 150% disso aqui é baseado aqui no livro do professor Benício Barros, né? E é como fazer experimentos. Então vamos lá, esse é o material que eu deixei lá no SIGA para vocês. Vamos abrir aqui o SIGA, ó, modelos empíricos, 2024 modelos empíricos.pdf e o código aqui 2024 regressão. E depois nós vamos fazer algumas alterações nesse código para facilitar o trabalho de vocês. Então o que nós temos aqui? Vamos passar rapidamente aqui sobre o material que temos. Então começamos a falar aqui sobre a regressão, né? Então você tem a sua variável preditora, a temperatura, e aqui a sua variável dependente, que é o rendimento. Então aqui nós temos um gráfico de temperatura, o rendimento em função da temperatura. Então o seu x é a variável independente ou variável preditora, que no caso é a temperatura, e o seu y é a variável dependente, a variável de resposta, que no caso é o rendimento da reação, né? Então eu montei aqui alguns conjuntos de dados para vocês acompanharem. Então esse aqui é o que vocês têm aí no SIGA. Eu posso executar essas... Aliás, deixa eu tentar aqui aumentar um pouquinho o tamanho da letra, deixa eu ver se vai ser rápido aqui. Então vou aqui em Tools, Terminal, deixa eu ver aqui, Terminal Options, vamos ver o que tem aqui, se tem como eu aumentar o tamanho da letrinha, acho que tem, né? Vamos pôr tamanho 20, vamos ver se é possível pôr 20 aqui, acho que não, se ficar exageradamente grande, vamos ver aqui, talvez não tenha ficado exageradamente grande. Então, aqui eu estou criando um vetor de temperatura e aqui um vetor de rendimento da reação. Basicamente eu copiei esses dados do livro do professor Benício. Então aqui eu tenho temperatura e rendimento da reação. Eu gerei aqui, ó, temperatura, rendimento da reação, eu executo, né, Ctrl Enter, ou você vem aqui no Run para cada linha, né, Run para cada linha, ou Ctrl Enter. Então tá aqui os vetores rendimento e temperatura, e eu vou usar a função cbind para concatenar por coluna. Então a primeira coluna ali é a coluna temp, né, de temperatura, e a segunda rend de rendimento. Então eu executo isso e criei esse objeto aqui, reação. Eu vou transformar isso aqui num objeto do tipo DataFrame. Bom, não sei se nesse momento isso é necessário. Vou seguir sem executar essa linha aqui. Na verdade eu não precisaria executar nem essa linha aqui que eu usei o cbind para esse exemplo. Então aqui vamos ver o gráfico. Aqui temos o gráfico, né? O gráfico aqui onde o x é a temperatura, o y é o rendimento. Ó, a gente gerou o gráfico aqui com a função plot. Plot. Tá vendo? Temperatura, que é o x, a sua variável independente, ou variável preditora, e rend, que é o y, sua variável dependente. A gente pode fazer regressão linear usando aqui a função lm. Isso aqui, fórmula, na frente, na verdade nem é obrigatório. Eu poderia eliminar essa palavra fórmula aqui da frente, não ia mudar em nada o comportamento da função. Bom, a fórmula aqui da função é o seguinte: o y, que é a sua variável dependente, o rendimento, em função da temperatura. Então tem esse tio aqui em função apenas da temperatura. É um modelo linear por enquanto. Executamos, e aqui na função summary, você vai ver ali embaixo no console os parâmetros, digamos assim, da regressão. Então vamos lá, vou executar isso aqui, summary, e aqui está, né? Repare bem que você tem aqui os estimadores dos parâmetros para a equação da reta, né? Então menos 1,20 é o coeficiente linear ou intercepto, e 1,56 que é o coeficiente angular, também conhecido como coeficiente angular, que justamente bate com o que nós temos aqui. Eu estou pulando a teoria, estou indo só para a parte prática, porque a parte teórica tem no livro e nós já vimos na aula. Então tá aqui, ó, a equação é exatamente a mesma que obtivemos aqui. Só repare uma coisa, que você tem os valores P que servem para
verificar a significância estatística desses estimadores dos parâmetros, e quanto menor, melhor, né? Tem que ser menor do que o nível de significância 0,05. Nesse caso aqui, o coeficiente angular, que está representado aqui por temp, ele é bastante significativo. Olha que o valor P, como é pequeno, enquanto que o valor P para o intercepto, o coeficiente linear, não é significativo. Mas aqui eu não trato disso nessa parte aqui, mas se você quiser suprimir o cálculo aqui do coeficiente linear, é fácil fazer, já mostro para vocês. Continuando aqui, o que nós temos? Nós temos o R quadrado, que é, deixa-me lembrar, a soma quadrática de regressão sobre a soma quadrática em torno da média. Basicamente, o R quadrado te dá, ó, R quadrado. Ele te dá a proporção da variância que é explicada pelo seu conjunto, pela sua equação. Digamos, a porcentagem da variância do seu conjunto de dados, que é explicada pelo modelo, nesse caso, um modelo linear. Então vamos ver aqui, em algum momento fala-se aqui de análise da variância e tal. Toda essa teoria foi dada lá em sala de aula. Então o que nós temos aqui, ó, o R quadrado aqui, ó, é a soma quadrática de regressão sobre a soma quadrática em torno da média, tá vendo aqui? 0,9896, ou seja, a equação da reta explica 98,96% da variabilidade do seu conjunto de dados. E foi justamente isso que nós obtivemos aqui. Joia. Eu posso fazer aqui a análise da variância. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com um conjunto de dados sem replicata. Então eu estou primeiro, digamos assim, aquecendo o motor para vocês entenderem depois o trabalho quando vocês trabalharem com replicatas. Então eu executo aqui essa linha, fiz a análise da variância, e eu vou ter justamente aqui, ó, a soma quadrática relativa aqui ao... Aliás, deixa eu dar uma espiada aqui. A soma quadrática de regressão, vamos dar uma olhada aqui, 608,04, e eu acho que é o que tem aqui, 608,4, né? Soma quadrática residual, tá aqui. Você soma as duas, você vai ter a soma quadrática total, né, em torno da média. Você tem as médias quadráticas, basicamente você divide as somas quadráticas pelos respectivos graus de liberdade. E você tem aqui o valor F e o valor P, o F grandão e o P pequenininho, indicando que a equação linear é altamente significativa para esse conjunto de dados, né? Se você não entendeu o que eu falei nessa parte aqui, é porque existe um teste de hipótese associado aí à regressão linear. A estatística é repleta de testes de hipóteses. Bom, então eu acabei tratando disso, né? E agora tudo isso aqui está lá no CIGAR, né? Você pode ler. E se nós acrescentarmos mais pontos, porque inicialmente nós tínhamos a temperatura de 40 a 60 graus, né? E tínhamos basicamente uma reta, né, de 40 a 60 graus. Aliás, vamos traçar a linha reta aqui. Sim, inclusive, ó, se você quiser aqui, você suprime aqui o cálculo do coeficiente linear, incluindo esse -1 aqui como argumento da função Ln. E o resultado vai ser o mesmo. E eu posso aqui, deixa eu ver aqui, acho que eu vou ter que executar aquelas linhas acima ali que eu tinha deixado de executar. Vou executar aqui para criar esse objeto reação, então data frame. E eu posso pegar o gráfico aqui. Então aqui está o mesmo gráfico, né? Aqui estão aqui na linha 30, 31, 32, os códigos para fazer o gráfico. Com essa função abline, eu vou pegar lá os parâmetros lá do modelo linear da regressão e vou gerar uma reta de regressão aqui que vai passar entre os pontos. E no caso eu vou querer que a cor seja vermelha, red. Então, executei, tá aí. Se eu quiser que a cor seja, sei lá, amarelo, vamos ver se vai funcionar.
não, orange, orange. Não ficou tão bonita, né? Eu posso pôr aqui outras cores, por exemplo, blue. Tá vendo? Então você tem a reta de regressão e os pontos experimentais. E você pode fazer análise da variância aqui. No caso aqui, a análise da variância suprimindo o cálculo do coeficiente linear, que não é significativo, a gente acabou de ver, né? Você pode calcular o gráfico dos resíduos aqui. Como é que vai ser esse gráfico dos resíduos? Para você calcular os resíduos, você vai pegar lá os parâmetros do modelo linear que você gerou, esse objeto MD linear você gerou aqui com o uso da função LM. Você vai usar aqui os parâmetros do objeto MD linear. Os seus dados aqui vão estar lá no reação. O X, né, vai estar lá no reação, né, aquele data frame, ó, tá aqui o reação. O X é a temperatura, o Y é rendimento. E aqui disso vai subtrair o rendimento lá no data frame reação. Então você vai usar essa função predict, que vai utilizar os parâmetros do modelo linear, MD linear, que a gente na verdade está aqui, ó, MD linear, ó. Ele vai usar esses parâmetros aqui, ó, o coeficiente linear e o coeficiente angular. Então a função predict vai fazer isso, usando o X aqui do seu conjunto de dados, e desse valor predito eu vou subtrair o valor real aqui, que é a coluna Y. Então eu executo aqui e faço o gráfico, e aqui eu tenho o gráfico dos resíduos. Dá para ver que os resíduos estão dispostos, digamos assim, aleatoriamente, né? Não tem uma estrutura aí nos resíduos, né? Progredindo um pouquinho. Agora, como eu falei, né, imagine se colocamos mais pontos aqui, ó, tá vendo? Ó, mais pontos, tá vendo? Então, ó, o gráfico é esse aqui. Isso aqui foi tirado do livro do professor Benício Barros Neto. Então, eu até vou apagar o que eu tenho aqui, tá? Vou criar novamente, cadê aqui, ó? Vou criar novamente esse vetor temp, que é a temperatura, a minha variável x, né, a minha variável preditor, o variável independente, e o vetor y, que é o rendimento. Então, eu executo os dois, aqui estão, tá vendo que apareceu? E aí eu vou transformar eles em data frame, temp e rend, num objeto do tipo data frame, que enfim, às vezes o R exige isso da gente. E aí eu vou usar a função cbind para concatenar o vetor temp, que é a temperatura, com o vetor rend, que é o rendimento. Vai concatenar e vai criar esse objeto reação. Tá vendo que o objeto reação não aparece aqui no Global Environment? Então eu vou gerar aqui. E aqui está o objeto reação, tá vendo? Basicamente com esses dados aqui, tá vendo? Muito legal, né? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos plotar, ó. Eu vou pegar aqui do objeto reação, eu vou pegar a coluna temp. Então, tá vendo o cifrão aqui? Ó, se você for escrever isso na mão, ó, reação, cifrão, aí ele já pede para você escolher. O Y vai ser o rendimento. Aí você executa, aqui está o nosso gráfico. Repare que ele não está muito linear, né? Conforme esperado aqui, né? É esse aqui, né? Esse aqui. Então deixa eu fechar o gráfico aqui. Agora vamos usar o modelo linear. Vamos usar um modelo linear. Então nós vamos criar aqui um objeto que é MD linear. Tá vendo que ele não existe ainda aqui? Esse objeto simplesmente vai receber o output da função LM. LM eu acho que quer dizer linear modeling, modelagem linear. Então você tem aqui fórmula igual. Isso aqui, se você eliminar a palavra fórmula, não vai fazer diferença nenhuma.
O seu x é a coluna rendimento, ou melhor, seu y. O seu y é a coluna rendimento do objeto reação. E o seu x é a coluna temperatura do objeto reação. Tá vendo aqui? Reação tá aqui, né? Ó, temp e rend do objeto reação. O objeto tá aqui, né? Que eu criei. Então vamos executar. Executei. E aí eu posso ver aqui o sumário dos meus dados. Ó, primeiramente, você vê que o coeficiente linear, ele certamente não é significativo, porque o valor P aqui, como é alto, é maior que 0,05 o nosso nível de significância. Ademais, repare que o coeficiente linear aqui, o valor, está inclusive menor que o erro padrão. E aqui você tem aqui o coeficiente angular, que é significativo, porém, repare que para essa equação linear, você tem aqui o r quadrado, ó, r squared, r quadrado, 80,63%, indicando que a equação da reta, né, ela representa apenas 80,63% da variabilidade do seu conjunto de dados. Então você tem aqui em algum lugar a tabela da análise da variância, tem aqui 80,63%, né, a variância explicada, né, a porcentagem da variância explicada. A análise da variância, eu vou executar aqui com a função ANOVA, tá vendo? ANOVA, e vou colocar como argumento da função os estimadores do modelo linear que eu acabei de criar aqui usando a função LM, tá vendo? Então eu executo, e aqui está, você tem aqui a soma quadrática de regressão e a soma quadrática residual. A soma dessas duas somas quadráticas resultaria na soma quadrática total, né? A soma quadrática em torno da média. Então é justamente isso aqui. Você tem as médias quadráticas aqui, mas já vimos aqui que o ajuste não é de muita qualidade. Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. Olha aqui o gráfico dos resíduos. Como é que a gente obtém esse gráfico dos resíduos? Então, primeiro vamos ver o gráfico aqui. Está aqui o gráfico, né? Com os pontos experimentais. O gráfico dos resíduos, como é que eu vou fazer? Eu vou usar a função aqui abline, e na verdade é mais simples do que eu tinha explicado acima. Aqui como parâmetro da função abline eu vou usar o MD linear, que são os estimadores dos parâmetros do modelo linear, e a cor vai ser vermelho, né? Então tá aqui, repare bem que a reta não passa muito perto dos pontos, então dá para sentir que o modelo linear não é dos melhores para representar esse conjunto de dados, né? Agora eu posso calcular os resíduos, né? Então vou usar a função predict, tá vendo? Predict. Na verdade aqui eu estou usando o predict não para calcular os resíduos em si, mas para mostrar assim como você pode usar os estimadores dos parâmetros lineares aqui que você tem nesse objeto MD linear para prever os valores de rendimento. Eu vou executar isso aqui. Então, ó, aliás, aqui eu coloquei intervalo aqui para calcular o intervalo de confiança nesses rendimentos preditos, né? Então aqui é o valor previsto e aqui o limite inferior, aqui o limite superior do intervalo de confiança. Mas vamos eliminar esse intervalo de confiança, executar aqui, vou criar esse objeto que eu vou chamar de predito, mas você pode chamar o objeto do que você quiser. Se você quiser chamar de Jair, pode chamar. Se você quiser chamar de Luiz, se quiser chamar de Ciro, se quiser chamar de Renato, você pode chamar. Então você usa aqui a função predict, usa aqui os parâmetros MD linear, e os dados aqui, simplesmente ele vai pegar esse objeto temp de temperatura. Então ele vai pegar as temperaturas ali desse objeto temp e vai usar como x para estimar os y's. Então vamos ver aqui. Deixa
Deixa eu verificar aqui. O que tem aqui? Peraí, eu rodei isso aqui, deixa eu ver. Aparecendo. Executei, pronto. Então, deixa eu executar isso aqui. Agora sim. O que nós temos aqui? Nós temos o valor experimental, os valores experimentais. Os valores experimentais, que é o que você tem aqui, ó. 24, 40, 60, 70. Ó, 24, 40, 60, 70 e assim por diante. E os valores preditos pela equação linear. Repare que eles estão bastante distantes. Ó, por exemplo, na temperatura mais baixa, o rendimento real foi 24, enquanto que o valor previsto pela equação linear foi 38. Muito discrepante, né? Aqui no outro extremo, na temperatura mais alta, o valor observado, experimental, foi 84, enquanto que o valor previsto pelo modelo foi 99. Então esse modelo linear definitivamente não é dos melhores para esse conjunto de dados. Vamos calcular os resíduos aqui. Você vai pegar o rendimento, aqui, né, esse objeto rendimento, menos o que você vai predizer aqui usando o conjunto de dados, ou melhor, usando os estimadores do modelo linear. Então eu executo aqui e executo, e eis aqui o nosso resíduo. Tá vendo? Que tem uma estrutura aqui, tipo, será que isso aqui é uma parábola? Que acho que é isso aqui. Acho que dá pra gente fitar um polinômio aí, né? Ajustar um polinômio. Por fim, fazer aqui a análise da variância. Então você tem a análise da variância, que aqui nós temos e explicamos na aula. Você tem aqui a soma quadrática de regressão, a soma quadrática residual, etc. Tá tudo aqui na análise da variância. Bom, agora nós vamos trabalhar com o modelo quadrático. Repare que não estamos trabalhando com replicatas ainda, então eu só estou fazendo um preparativo para vocês irem fazer o trabalho de vocês. Então a explicação do código para vocês executarem o trabalho de vocês vai estar mais à frente aí. Então aqui, ó, você tem temperatura, rendimento. Isso aqui eu já criei, né? Nem precisava executar de novo. Deixa eu fazer o seguinte, ó, vou apagar aqui. Não, aqui não vou apagar. Vou apagar o gráfico. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o gráfico aqui de novo. Tá aqui o gráfico. Só que agora, ó, cadê o objeto reação? Tá aqui, ó. Olha o objeto reação. Ele tem o eixo X, que é a temperatura, e o eixo Y, que é o rendimento. Bom, a gente vai testar agora um modelo quadrático, né? Modelo quadrático, ou seja, eu vou precisar de uma coluna com x ao quadrado. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui essa coluna, ó, reação, cifrão, temp2. Então, repare que essa coluna temp2 não tem ainda no objeto reação. Eu vou criar agora, multiplicando a coluna temp do objeto reação por ela mesma. E aí eu gero isso aí. Então vamos lá. Olha aqui, surgiu agora. Isso aqui seria como se fosse o x quadrado aqui da equação, tá vendo? Então foi criado. Se você precisar de fitar um modelo cúbico, você vai ter que levar isso ao cubo. Então, no fundo, é muito simples. Bom, então agora eu vou criar esse objeto MD quadrático. Vou usar aqui a função LM. Veja que eu omiti aqui aquela palavra fórmula. Não é necessário eu colocar. Se quiser você coloca, tipo fórmula igual, mas não é necessário, tá? Então, quem é o seu Y? É o rendimento. É o rendimento. O rendimento, a coluna rendimento do objeto reação. Quem são os X? Ou quem são as variáveis independentes? Temperatura e temperatura ao quadrado. Então eu executo. Criei o objeto MD quadrático. Se você olhar aqui, ó, tá aqui ó, o objeto MD quadrático com os estimadores dos parâmetros aqui dessa equação, os estimadores de beta 0, beta 1 e beta 2, né? Aqui estão esses estimadores, né? Mas vamos ver lá o sumário aqui desse modelo quadrático.
Então, o que nós temos aqui, primeiramente, olha, aqui estão os estimadores. Repare que tanto o intercept, o coeficiente, digamos assim, linear, como os parâmetros B1 e B2 são significativos. Olha aqui os valores P como são baixos. Além do mais, esses estimadores aqui dos parâmetros são bem maiores que os erros calculados. Então você tem aqui, ó, o B0, menos 158,24, depois 7,99, B1 7,99 e o B2 menos 0,065. Será que bate? É justamente o que temos aqui. Exatamente o que temos aqui, ó. Atenção para a potência de 10. Nesse caso, o modelo linear, ou melhor, o modelo quadrático, explica 99,37% da variância. Então, vamos ver lá a tabela da análise da variância, 99,37%. Você pode fazer a análise da variância e obter aqui as somas quadráticas e médias quadráticas usando a função ANOVA. Então, aqui está a função ANOVA, por exemplo, só que nesse caso aqui, para você ter a soma quadrática de regressão, você vai ter que somar esse 3.465, vou pegar aqui minha calculadora, 3.465,6 com 805,2. Então isso dá 4.270,8. Vamos ver se bate aqui. Isso aí, né? Aqui você tem a soma quadrática residual, então você obtém tudo aqui através do R. Bom, o trabalho de vocês envolve dados com replicatas. E a nossa videoaula já está com 26 minutos, né? Então vamos deixar para a próxima aula. Atenção, vocês precisam assistir a aula inteira. Isso aqui não é TikTok de 15 segundos. Você tem que sair do TikTok e assistir a videoaula por completo para entender, né? Além de prestar atenção na minha aula, né? Então, até a próxima. Arrivederci.